Bom, nesse vídeo nós vamos falar da diferença de três tipos de artigo: o artigo científico, o artigo de divulgação científica e o artigo de opinião. Vamos começar falando do artigo científico. O artigo científico ele é um tipo de texto que ele é escrito de um cientista para outro cientista. Então o cientista ele faz uma descoberta, ele vai escrever um texto e remetê-lo, enviá-lo para outro cientista analisar. Quando ele vai escrever esse texto, ele precisa ser o mais específico e técnico possível. Então ele acaba utilizando também uma linguagem técnica específica, que é uma linguagem difícil da população em si entender. Outro cientista entende perfeitamente essa linguagem, mas a população em si ela não consegue entender. Então a principal característica do artigo científico é que ele é escrito de cientista para cientista. Depois, nós vamos ter o artigo de divulgação científica, que é quando uma descoberta científica ela precisa ser amplamente divulgada para toda a população. Ela precisa, então, de uma linguagem utilizada que seja simples e objetiva. E aí, aquela descoberta que o cientista fez e escreveu num artigo científico de cientista para cientista, agora um repórter ou um jornalista, ele vai fazer uma adequação na linguagem utilizada pelo cientista e vai tentar tornar essa linguagem científica mais fácil possível de entender, de acordo com o público leitor que vai ler esse artigo de divulgação científica. Então, a principal diferença do artigo científico e do artigo de divulgação científica é a linguagem. No artigo científico, cientista para cientista. O artigo de divulgação científica é um jornalista adequando aquela linguagem do cientista para que toda a população venha entender o que é que está sendo dito, o que é que foi descoberto e como funciona aquela descoberta científica. E para finalizar, nós também temos o artigo de opinião. O artigo de opinião ele é bem diferente do artigo científico e do artigo de divulgação científica, apesar de também ter o nome de artigo. A principal diferença começa na questão da tipologia textual. Enquanto o artigo científico e o artigo de divulgação científica, eles pertencem à tipologia expor, porque eles apenas expõem conhecimentos, o artigo de opinião, ele não serve apenas para expor um conhecimento, ele serve para opinar, ele serve para defender ou criticar um determinado assunto. Então ele pode até expor o assunto, ele pode até falar de uma descoberta científica, porém ele sempre vai ter uma opinião do autor dizendo se ele é a favor, se ele é contra, por que ele é a favor e por que ele é contra determinado assunto, tá bom? Obrigado, até a próxima.